Senhor presidente, senhores senadores, essa pergunta do Suplicy foi interessante. Quando é que começa a hora do dia? Começa quando o presidente quiser. Isso já está mais do que claro, mais do que especificado. Senhor presidente, por um homem que nem eu, que faço vida pública desde criança, no ginásio do Carmo, lá em Caxias, eu criei o Grêmio Estudantil Rosariense e depois na vida universitária e depois na Assembleia e depois por aí afora. São 80 anos de idade e 60 anos de vida pública. Ao longo de todo esse tempo, eu venho defendendo com paixão a tese de que o Brasil é um grande país, é uma grande nação, senhor presidente, com um grande futuro. Infelizmente, circunstâncias as mais variadas e as mais dolorosas têm nos impedido de seguir o nosso rumo glorioso. Nesses últimos tempos, desde que eu atuo desde criança, foi a tentativa de golpe, suicídio de Getúlio, foi a tentativa de impedir que o Juscelino assumisse, foi a vitória meio malucada de Jânio Quadros e a sua renúncia, que até hoje ninguém sabe por quê. Foi a derrubada do Jango. Foram os 20 e tantos anos de ditadura. Foi a morte do Tancredo, que não podia ter morrido. Numa eleição que tinha candidatos notáveis, uma melhor do que o outro. Um jovem, criança ainda, termina se elegendo presidente da República sem ter as condições necessárias para exercer o cargo, e veio o impeachment. Democracia. O Fernando Henrique, com alguns equívocos graves e sérios que ele fez, como a privatização da Vale, inclusive no campo da ética e da moral. A Vale foi vendida por 3 bilhões de dólares, dinheiro dado pelo banco do BNDES. A compra da reeleição, um fato mais do que escandaloso. O PT no poder e a gente imaginando que agora chegou a hora. E o PT e o Lula fizeram muitas coisas boas, justiça seja feita. Mas no campo da ética e da dignidade, deixaram muito a desejar. E agora a presidente Dilma, tentando avançar. Mas a presidente Dilma tem um grande adversário, que é uma palavra. Quando houve uma guerra civil sangrenta, a mais sangrenta na Espanha, na derrubada do ditador espanhol de 30 anos, as forças se reuniram todas para fazer um entendimento de governabilidade. E fizeram esse entendimento. Governabilidade. Fizeram uma composição de todos, numa média de pensamento que fosse adiante. No Brasil, quando o Fernando Henrique ganhou, e quando o PSDB não tinha maioria, nem o governo tinha maioria, nem a oposição tinha maioria, se fez um pacto de governabilidade.
algo positivo, uma palavra bonita. Nós, presidente, desmoralizamos. Governabilidade no Brasil significa troca-troca. Governabilidade no Brasil significa a minha emenda, você paga a minha emenda para mim construir obra lá no meu município e conta com o meu voto. Troca-troca, governabilidade significa a CUT tem que ter um cargo e a Força Sindical tem que ter outro, e o MDB tem outro, o PSDB tem outro, e o PSDB não, e o PT tem outro, divisão de cargos, e aquilo que foi demonstrado e que o Supremo Tribunal está mostrando agora, o escândalo do mensalão. Meu amigo Lula está quieto. Meu amigo Lula, fique quieto. Faça uma reflexão profunda. Você que é um grande cidadão, eu tenho muito carinho por ti. Eu acho que o Lula é um cidadão honesto e eu, se teria que dar qualquer depoimento de toda a vida que eu o conheço, eu diria isso. Mas não teve a coragem na hora de tomar a decisão de afastar os desonestos. Não teve coragem. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, quando saiu Dirceu e ela assumiu a presidência interina do PT, ele propôs: vamos refundar o PT. O PT dizia: Tarso, não é um problema nem de CPI, nem de Polícia Federal, nem de Supremo, nem de nada. É um problema nosso, vamos reunir e vamos fazer a limpeza. Caiu fora. Não foi eleito presidente. E o Lula, que primeiro pediu desculpa à nação, terminou dizendo que o mensalão não existia. Hoje é um dia que o Lula deve ficar recolhido. Fica recolhido, Lula. Não fala nada. A melhor coisa que você tem que fazer é não falar nada. Nem para dizer que errou. Deixa o tempo passar. Mas ontem, meu amigo Requiem, eu acho que até você, ontem nós lavamos a alma. A decisão do Supremo foi realmente algo de fantástico. Inédito na história do Brasil. O Supremo desmoralizado, manchetes, ridicularizado, entrevista aqui e lá, e o Lula falando com o ministro, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Ninguém acreditava nada. E um projeto praticamente quase impossível. Nunca aconteceu um caso semelhante, 37 julgamentos juntos ali. Como vamos fazer, como não vamos fazer? E os ministros do Supremo tiveram a genialidade de encontrar a forma. E encontraram. E encontraram a forma. Procurador-geral, às suas 5 horas, meu amigo Suplicy, que eu assisti, no meu quarto fechado, estava todo mundo proibido de bater na porta, e de noite repetiram e eu assisti a repetição. Foi uma obra fantástica, de competência e de seriedade. E esse relator, o doutor Barbosa, vai ficar na história. Eu falei com o médico dele, por acaso, e ele me diz... Eu também tive problema de coluna, inclusive eu operei a coluna, mas ele diz que o caso do Joaquim é o pior que se pode imaginar no que tange a dor. A dor é insuportável. O quadro até é um quadro que não tem perigo de maiores consequências, mas a dor é insuportável. E ele esteve ali.
E quando todo mundo imaginava, e os advogados da defesa, e todo mundo jogava de que o relator, pelo seu estilo implosivo, iria fazer um bate-boca, uma discussão e levar, teve a categoria, sinceramente, nota 10. Inclusive, na última hora, quando todo mundo esperava que ele ia dar resposta por revisor e fazer um debate que ia durar a sessão inteira, ele simplesmente disse: não tenho nada a dizer. E o revisor, com todo respeito, um homem de bem, mas que não saiu bem desse episódio, teve que aceitar. Decisão genial do Supremo. Primeiro dividir por caso. Imagine se o Supremo tivesse julgando 37, um depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Seria uma anarquia, não daria. Dividiu por casos. Primeiro grupo, o grupo político do Congresso, o grupo do Banco do Brasil, o grupo da empreiteira, Banco Rural, até deixar para o último o chefe da Casa Civil. E aí deu para explicar. Deu para explicar a diferença. Meu amigo Requião, um negócio ficou tão interessante que a tese da defesa é que Caixa 2 vai para o céu. Caixa 2, eu sempre digo, Caixa 2 é cadeia, vigarice. Não, Caixa 2 vai para o céu, porque os crimes já prescreveram. Como os crimes de Caixa 2 já prescreveram, todo mundo queria ir para o Caixa 2. Mas não foi Caixa 2, não. Foi o que tinha que ter sido. E o procurador fez a análise, e o relator seguiu no mesmo caminho, e as coisas chegaram onde chegaram. Eu estou falando, me antecipando, porque eu não tenho mais nenhuma dúvida que não há mais novidade no Supremo. Com o voto do ministro Peluso, que eu achava que ele devia ter antecipado o voto, ele tinha direito a antecipar o voto. O senhor me dá um tempinho mais, não é, presidente? Obrigado. Ele tinha o direito de antecipar. Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz o seguinte: o ministro pode pedir, e conforme o caso, o presidente pode concordar que ele antecipe o seu voto. O Peluso está há 7 anos conduzindo esse caso. Todo mundo sabe que o ministro Peluso, dentro do processo penal, ele é o mais especializado no Supremo. 7 anos que ele conhece por dentro e por fora tudo. Seria natural que ele votasse. Ah, mas prejudica a defesa. Não prejudica. A defesa já falou tudo que tinha que falar. Todos os advogados de defesa já falaram, já fizeram as suas exposições, já mandaram os seus requerimentos, os seus processos, a sua orientação, os seus esquemas. Ele podia ter dado voto, mas não deu. Só votou na parte que cabia a ele votar. Mas foi muito competente. Só votou na parte que competia a ele votar, mas deu a pena para os crimes. Ele já deu orientação. Tantos anos para o fulano, tantos anos para o fulano, cassação de mandato para o Beltrano, já deu a orientação. E como diz a querida ministra Carmen Lúcia, o Brasil mudou. O Brasil mudou. Olha que houve momentos que até a imprensa, a sociedade, o que tentaram desmoralizar o Mensalão e o Supremo, foi qualquer coisa de inconcebível. A ridicularização que tentaram fazer em cima do Supremo foi qualquer coisa de inconcebível. A coisa mais natural do mundo, em qualquer casa, inclusive tribunais superiores do mundo inteiro, é debate entre 2 ministros. Nos Estados Unidos isso chega a ser exagerado.
Estados Unidos é o grupo democrata, que é liberal, e é o grupo do Partido Republicano, que é ultraconservador. E há um choque permanente. E ali o negócio não é a tese, não é o conteúdo. Os ministros ali são politicamente marcados. Quer dizer, esse foi indicado pelo Partido Republicano, esse é conservador, esse defende essa tese. O outro é democrata, já é mais liberal, já pensa diferente. E vivem brigando, e vivem debatendo. Nem por isso eu nunca vi manchete em nenhum jornal dos Estados Unidos dizendo que havia uma crise entre A ou B no Supremo Tribunal. A decisão foi tomada. Meu amigo Luiz Henrique, o telespectador tem que notar atenção. A propaganda da Justiça Eleitoral, normalmente, na véspera das eleições, e ela tem direito a um espaço, dia tal, vai votar, é tua obrigação votar, não sei o quê. Dessa vez a Carmen Lúcia mandou mudar. Ficha limpa. Você tem obrigação de votar em ficha limpa. Você tem obrigação de olhar o candidato, ver a sua história e votar em quem tem ficha limpa. As duas matérias são ligadas. A ficha limpa e o mensalão. Quando houve um movimento contra o ficha limpa, ninguém acreditava que ele fosse aprovado. Aí essa maravilha que se chama os jovens na internet, nos meios de comunicação social, movimentaram. Movimentaram a Câmara e depois movimentaram o Senado. Na hora de votar na Câmara, eles votaram da maneira pior possível. Vai para o Senado emenda e nós deixamos aqui na gaveta. E se não fosse votado uma semana depois, quando chegou no Senado, não valia mais para essa eleição. Então a Câmara votou com a maior tranquilidade, despreocupada, sabendo que ia para o Senado devolvia e a Câmara ficava na gaveta. Chegou aqui no Senado. Todo mundo apresentou emenda. Eu apresentei um montão de emendas. Você vai ser liberal comigo, presidente. Eu sei que Vossa Excelência... Mas prorrogar 1 minuto é nada, presidente. Você está cobrando? Está cobrando? Não, como? Veio para essa casa. Foi uma reunião histórica. A gurizada estava cercando a casa. Como é que vão votar, como é que não vão votar? Muitos, inclusive eu, vim a essa tribuna. Tem muita coisa que tem que ser mudada no projeto de ficha limpa. Tem muita coisa que tem que ser mudada no projeto de ficha limpa. Só tem uma coisa. Nós aprovamos, mudamos, volta para a Câmara e morreu. Acabou. Então todo mundo retirou todas as emendas. E concordamos em aprovar o projeto por unanimidade, como veio. E a presidente sancionou. Tem que mudar o projeto. Nós vamos mudar. Mas ele está em vigor. O projeto ficha limpa e a decisão do Supremo
Eu posso dizer aqui alto e bom som. Na altura dos meus 80 anos, 36 anos, cheguei a essa casa, eu posso dizer: a impunidade tem os seus dias contados no Brasil. Entramos no caminho certo. Levamos tempo, é difícil. Muita gente não queria, nem parlamentar, nem judiciário, nem coisa nenhuma. Mas entramos no caminho certo. Olha, se eu sou presidente da República, o dia que publicarem o final do mensalão, eu declararia ponto facultativo, para todo mundo sair a festejar. E não me importa o resultado, eu não estou querendo nem que condenem, nem que absolvam. Eu estou querendo que julguem. É verdade, senhor presidente, que no mesmo dia que o Supremo viveu a página mais bonita da sua história, o Senado viveu um momento muito triste no dia de ontem, senhor presidente. O Brasil inteiro estava na expectativa de que nós íamos nos reunir para discutir, para ver o senhor Cavendish e para ver o presidente Adenite. E mais o senhor Paulo Branco, que também ia depor. Estávamos todos preparados. Eu fiquei impressionado, Requião, quando não vi nenhum líder do MDB, nem do PT. Não vi nenhuma figura importante a não ser o Álvaro Dias. Estava lá. Eu digo, mas por amor de Deus, está todo mundo na expectativa do que o Cavendish vai falar, das coisas que ele vai contar. Todo mundo esperando do que o João Branco vai falar com relação ao PSDB e tudo mais, e ninguém está aqui. Já estava tudo arreglado. Em primeiro lugar, era para vir 2 meses atrás, quando eu pedi. Ele vinha na hora, ali. Pediu para vir. A CPI engavetou. Não deixou. Marcou para vir no dia que o Brasil inteiro estava olhando para o Supremo. O Brasil inteiro estava olhando para o Supremo e marcou. E, senhor presidente, com todo respeito, Vossa Excelência tem que intervir. O Supremo decidiu. O senhor Cavendish, como vem decidindo, não precisa responder perguntas que prejudicam a sua defesa. Em primeiro lugar, não é que ele não precisa responder nada. Ele não precisa responder perguntas que prejudicam a sua defesa. É bem diferente. Sabe o que a Constituição decidiu? Que se ele diz que não vai responder, ninguém pode fazer perguntas. Ninguém pode fazer perguntas. Então o senhor Cavendish veio, nós levamos, eu estou aqui há 36 anos quando cheguei, para trazer o empresário corruptor, trazer um corruptor para depor, para falar, para se analisar. Nesse caso, porque o normal é haver uma denúncia, como o PC Farias, o irmão do presidente da República, fez contra o senhor PC Farias, e aí a CPI vai apurar, com Vossa Excelência, o senador Requião, como relator, apurou as denúncias que foram feitas, para ver o que era verdade e o que não era. Aqui não. Aqui as denúncias já estão provadas, estão claras, está tudo ali, líquido e certo. E o que a CPI fez? Passou o tempo todo para não deixar sair da gaveta.
não fala lá no PSDB, não fala no PT, não fala não sei o quê, acordo dos partidos. Tanto que ontem não tinha um líder. O Brasil inteiro estava olhando para o Senado para ver, vai explodir o negócio do senhor Overich. Vai explodir o negócio do Paulo Branco, que faz negócio com o Serra e essa coisa toda. Não tinha ninguém. Ninguém. O acordo já estava feito. Mas o que é mais grave, senhor presidente, a mesa decidiu, o Supremo diz que ele não precisa falar contra ele sente e diz, o senhor está com a palavra, pode falar. Aí ele diz, e aí o relator faz a primeira pergunta, e o senhor assim, a pedido do meu advogado, eu não vou responder essa pergunta porque prejudica a minha... Pergunta para fazer. Aonde que está escrito que eu perdi o direito de fazer minhas perguntas? Ele quer responder, responde. Ele não quer responder, ele não responde. Mas ontem o senhor Cavendish ficaria com 10 horas, com 20 ou 30 deputados, senadores, fazendo pergunta, contando as bandalheiras todas. E ele que não respondesse. Eu estou pedindo a Vossa Excelência, essa coisa aconteceu. Mas eu peço e apelo a Vossa Excelência. Já estão falando em decisão que vai valer para o futuro. Não pode. Não tem uma comissão parlamentar de inquérito tomar uma decisão dessa que não podia ter tomado e ainda que dizer que tomou uma decisão que vai valer para o futuro. Por amor de Deus. Mas ontem foi um dia negro para essa casa. Já acabou. Mas eu faço um apelo. E tenho conversado muito, senhor presidente, porque eu acho que em cima da decisão do ficha limpa, em cima da decisão do Supremo, e tem fatos, eu vou dar, senhor presidente, eu vou dar só um fato. Só um fato a você, telespectador, que está me assistindo, entender o que está vendo de novo. O presidente do Diretório Nacional do MDB em exercício mandou 2 circulares para todos os presidentes municipais do MDB, para todos os prefeitos e todos os líderes regionais do MDB, dizendo o seguinte: tem uma nova lei da ficha limpa, e ela deve ser cumprida. A lei é assim. Coisas a temer, não coloque na chapa. Não coloque na chapa porque você vai criar 2 problemas. Primeiro, para o cidadão. Afinal, ele está lá, tem o problema dele, que ninguém se lembra mais, está não sei onde. No momento que ele é candidato, vem manchete e humilha a vida dele. E fica mal para o partido que se desmoraliza com isso. Reparem que é a primeira vez na história que acontece uma coisa dessa. E lá no Rio Grande do Sul eu conheço uma série enorme de casos que não são candidatos. Nem a prefeito, nem a vereadora. Alguns prefeitos injustamente. Porque no Rio Grande do Sul nós temos uma 4ª Câmara no Tribunal de Justiça que é muito dura e que é muito drástica e que várias e várias vezes, por questão de detalhes, arrasa a vida de um prefeito. Mas repare, o PMDB mandou uma circular pedindo para quem tem... Eu pediria a Vossa Excelência licença para registrar a presença no plenário, aqui nas nossas galerias, dos jovens aprendizes do Centro de Integração de Empresa e Escola. E quero agradecer a visita que nos fazem. Muito obrigado.
nos reunir e ver qual é o passo seguinte a ser dado, decidido o problema do mensalão. Qual é o passo seguinte? O que vamos fazer para mudar? No sentido de ter a coragem de mudar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.